Oi, crianças, tia Bárbara aqui. Faz um tempão que a gente não se vê, né? E a gente não se reúne na salinha nem de manhã nem de noite. Mas a gente vai se ver logo logo, se Deus quiser. Enquanto isso, a gente vai matando um pouquinho a saudade e aprendendo de Deus através dos vídeos. Semana passada vocês viram a história com a tia Alice, que foi sobre Daniel na cova dos leões e como Daniel acreditou em Deus e Deus o salvou de ser morto pelos leões. Imagine ser comido pelo leão. Nada legal, né? Nada, nada, nada. Hoje a gente vai ver a história de Naamã. Um pouquinho da história dele, que tá lá em 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Só que como na nossa salinha, normalmente, a gente vai cantar um louvor. Um louvorzinho que a gente sempre canta, então já tá na cabeça. Então, quero que vocês cantem comigo. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Toque, toque, toque. Então, antes da gente ver a lição sobre Naamã, vamos orar. Eu vou orar e eu quero que vocês repitam junto comigo, tá bom? Uma oração para nosso Deus antes da gente começar a nossa aula. Senhor Deus, te agradeço por essa aula, te agradeço pelo teu cuidado, por ter cuidado de mim, da minha família, dos meus irmãos da igreja. Peço que o Senhor abençoe meu coraçãozinho, que a tua palavra entre no meu coraçãozinho e na minha mente. Eu oro a ti e já agradeço em nome de Cristo. Amém. Vou fazer um vídeo sem cortes. Então, vamos começar a história de Naamã. Primeiro, vamos lembrar que tá no livro de Reis, capítulo 5. Que tá no 6. Capítulo 5, tá bom? Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. E o rei da Síria gostava dele, via ele como um homem grande, porque através de Naamã, o exército da Síria conseguiu vencer outro exército. Então, Naamã era muito admirado pelo rei da Síria. Só que Naamã tinha um probleminha. Ele era leproso. Leproso era uma pessoa que tinha o corpo cheio de feridinhas. Ele era doente, o corpo dele era cheio de feridas e nada curava aquilo, nada poderia curar. Na casa de Naamã tinha uma menina. Essa menina foi trazida lá de Israel e ela ajudava na casa de Naamã. Então ela via Naamã com o corpo cheio de feridinhas. Como assim? E nada curava. Então ela falou para Naamã e para a esposa de Naamã: Ó, meu senhor, se você estivesse lá em Israel, onde ela morava, o Senhor poderia falar com o profeta. E o profeta falaria com Deus e o Senhor seria curado da lepra. Então Naamã ficou pensando e foi falar com o rei da Síria sobre essas coisas, de que ele precisava ir para Israel para poder falar com o profeta e ser curado. Então o rei da Síria pensou: vá até Israel, fale com o rei de Israel
mas você não vai levando, não vai sem nada nas mãos, não. Você leva 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Além disso, ele levou uma carta. Então, Naamã foi até o rei da Síria, ou o rei de Israel. Naamã foi até o rei de Israel e chegou lá e entregou a carta. Na carta tinha dizendo que era para ele curar Naamã. E o rei de Israel ficou: como assim? Eu não sou Deus, eu não sou capaz de curar alguém, não sou capaz de dar vida e nem de tirar a vida de alguém. E ele quer que eu cure Naamã? Eu não posso, eu não tenho esse poder para curar Naamã. O rei da Síria está querendo alguma coisa, ele está querendo romper comigo. Só enquanto o rei de Israel falava essas coisas, o profeta Eliseu escutou tudo. Quando o profeta Eliseu escutou essas coisas, ele falou: Rei, mande esse homem, esse Naamã, que tem um corpo cheio de feridas, mande esse homem lá para minha casa, que eu vou curar ele, e ele vai ver que há Deus em Israel. Só que Eliseu não ia curar Naamã com o poder dele. Eliseu ia ser usado pelo Senhor para curar Naamã, certo? Para que Naamã soubesse que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então Naamã foi até a casa de Eliseu. Ele chegando lá na casa de Eliseu, Eliseu viu assim de dentro da casa e mandou um de seus empregados lá. E o empregado foi lá e falou assim para Naamã: Ó, Eliseu pediu para você se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, para ficar limpo, ele precisava se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã ficou irritado com uma coisa, que Eliseu não saiu para falar com ele. Então ele ficou pensando: será que eu devo ir até o Rio Jordão? Então um de seus soldados foi falar com ele e falou que o profeta não pediu para ele fazer uma coisa muito difícil, ele só pediu para ele ir até o Rio Jordão para poder ficar limpo. Perguntou-se: você quer ficar limpo? Então faça de acordo com o que o profeta falou para você. Então Naamã foi até o Rio Jordão e lembrou que tinha que ser 7 vezes. Não 4, nem 5, nem 6. 7 vezes. Então ele mergulhou a primeira vez, o corpo dele ainda estava com lepra. Mergulhou a segunda, a terceira vez, a quarta, a quinta, a sexta. Mergulhou a sétima vez e quando ele saiu da água, o seu corpo já estava limpo. Não tinha mais lepra, não tinha mais nenhuma doença. Ele não tinha mais nenhuma feridinha. Parecia uma pele de criança. Então Naamã ficou muito feliz, ele sempre teve lepra, então ele ficou muito feliz de ver o seu corpo limpo, ver uma pele nova. Então ele voltou e foi agradecer ao profeta. Pediu para Deus perdoar os seus pecados. Então o profeta falou: vai, volta para tua casa, né? Que agora ele estava curado. Então, o que a gente pode aprender? O que a gente pode aprender com a história de Naamã? Primeiro de tudo, a confiar no Senhor. A menina que morava na casa de Naamã, ela confiava no Senhor e ela confiava também no profeta do Senhor, que no caso era Eliseu. Ela confiava que Deus poderia curar Naamã através do profeta. Então, primeira coisa, confiar em Deus. Devemos confiar no Senhor. Nesses dias que nós estamos em casa, que a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, tem que ficar calmo e confiar no Senhor. Segunda coisa, a gente tem que ser obediente. Deus manda a gente fazer uma coisa, nós devemos fazer. Então, temos que ser obediente como Naamã foi. Ele escutou o profeta e ele foi no Rio Jordão se banhar 7 vezes. Teve que obedecer para poder ser curado.
Nós não temos nenhuma doença, mas mesmo assim devemos obedecer ao Senhor. Então, que a gente possa confiar no Senhor e obedecer a Deus. Tá bom? Indo à igreja com o papai e a mamãe, lendo a Bíblia, não sabe ler ainda? Pede para a mamãe ler, para o papai ler, tá certo? Então, o nosso trabalhinho, ele é bem simples. Ele tem duas partes. Primeiro, é uma folha de ofício, cortei ao meio, fiz, as ondinhas do rio. Então, você pega ou tinta, lápis de cor, canetinha, coisas azuis, você pinta, tá certo? E faz o nosso Rio Jordão. Nosso bonequinho. Você vai fazer 2 desenhos, 2 bonequinhos do mesmo tamanho. Um bonequinho com a lepra, cheio de feridinhas, e um bonequinho limpo. E isso daqui é um canudinho de papel, tá certo? Só pegar um papel e enrolando, faz o canudinho, pede pra mamãe cortar os bonequinhos, tá bom? Corta os bonequinhos e cola. Coloca o canudinho entre os 2 desenhos. Nosso na mão. Então, pra terminar, vamos ver como é que a gente pode utilizar o nosso trabalhinho de hoje. Bem facinho, só desenhar, cortar, pede pra mamãe cortar e colar, tá bom? Vamos lá, a música sobre Naamã, pra gente ficar com a história de Naamã na cabeça, aprender a confiar e a obedecer ao Senhor. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou Naamã. Bem fácil, né? Mergulha Naamã 7 vezes e na 7ª vez Deus cura Naamã. Naamã tá com o corpo limpinho, sem doença. Vamos orar? Como a gente faz na nossa aula, vamos orar e vamos agradecer a Deus pela nossa aula, tá bom? Vamos lá, fecha os olhinhos. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por nossa aula. Te agradeço por cada criança que assistiu. Que o Senhor possa abençoar a casa delas, as suas famílias, a vidinha de cada um desses pequenos. Logo mais nós estaremos juntos, se assim for a tua vontade, e que até lá o Senhor possa continuar nos abençoando e cuidando de cada um de nós. Eu agradeço a Ti pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, gente, dando tchauzinho. A gente se vê nas próximas aulas. Até lá, confie no Senhor e obedeça ao Senhor, tá bom? Beijo e tchau!